Um nome continua aparecendo nas negociações mais sensíveis do planeta. Em reuniões fechadas, em conversas que podem definir se o Oriente Médio caminha para a guerra ou para um acordo histórico de paz. E o fato de ele estar ali, sem cargo eletivo e sem mandado público, levanta uma pergunta que poucos estão fazendo. Nos últimos anos, vimos esse mesmo nome no centro dos Acordos de Abraão, articulando diálogos que muitos consideravam impossíveis. Agora, ele reaparece em discussões envolvendo o programa nuclear iraniano, um dos pontos mais explosivos do cenário global. Mas e se o ponto mais delicado não for a ameaça de guerra, sim a promessa de paz? E se o risco não estiver apenas na escalada militar, mas na construção de um consenso que muda mentalidades inteiras? Um nome continua a aparecer. Nas mesas mais fechadas do mundo, nas negociações mais sensíveis do planeta, em conversas que podem determinar se o Oriente Médio vai à guerra ou assina a paz. E o que ele está fazendo lá, sem cargo oficial, sem mandado público, é uma das perguntas mais importantes que você pode fazer neste momento. Não apenas para a geopolítica, mas para quem lê as Escrituras com atenção. Para entender o peso desse momento, é preciso voltar um pouco. No primeiro mandato de Trump, Kushner não era apenas genro do presidente, era assessor sênior da Casa Branca com uma missão específica, o Oriente Médio. Foi ele quem apresentou um plano de paz israelo-palestino, que não avançou, mas foi também ele quem orquestrou algo que muitos consideravam impossível: os Acordos de Abraão. Os Acordos de Abraão normalizaram as relações diplomáticas entre Israel e várias nações árabes. Um marco histórico. E Kushner estava no centro disso. Seu papel na construção do diálogo entre Israel e as nações vizinhas o colocou num ponto raramente ocupado por alguém sem cargo formal: o centro da diplomacia do Oriente Médio em um momento crucial. Mas agora, ele voltou. E desta vez, o cenário é ainda mais grave. O assunto na mesa é o programa nuclear iraniano e o risco de uma guerra que ninguém consegue calcular o tamanho. O que exatamente está acontecendo em Genebra? E por que isso deveria mudar a forma como você lê seu jornal e a sua Bíblia ao mesmo tempo? Pense no seguinte: o Irã possui um dos programas de enriquecimento de urânio mais avançados do mundo. Israel enxerga isso como uma ameaça existencial, não retórica, existencial. Os países do Golfo Pérsico estão sob pressão constante, presos entre dois polos que qualquer esparca pode acender. E o mundo inteiro sabe que se algo explodir nessa região, as consequências não ficam no Oriente Médio. Foi neste contexto, com toda essa tensão acumulada, que a segunda rodada de negociações indiretas entre Estados Unidos e Irã aconteceu em Genebra. Em alguns momentos, parecia que as conversas nem sequer iriam acontecer. A pressão vinda de toda a região do Golfo era intensa. Faça isso funcionar. Evite a guerra. Abaixe a tensão. Estabilize a região. Liderando a delegação americana estavam o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, reunindo-se com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Oman atuava como mediador. O foco era claro: prevenir conflito, reduzir escalada, estabilizar a região. E aqui você precisa parar um segundo e fazer uma pergunta que poucos estão fazendo. E se o maior risco não for a bomba, sim a promessa de paz? E se a próxima crise não vier por guerra, mas por acordo? Porque foi o próprio Kushner quem revelou a mentalidade por trás de tudo isso. Em suas palavras, foi há pouco mais de 100 dias que conseguimos fechar o acordo final e todos estavam celebrando e felizes com o retorno dos resgates e o fim dessa longa guerra que ninguém achava possível. E Steve e eu estávamos em pânico, dizendo: o que fazemos agora? Como implementar a paz? Porque, como vocês sabem, paz é diferente de um acordo comercial. Você está mudando uma mentalidade. Mudar uma mentalidade. Guarde essa frase porque ela é mais do que uma declaração diplomática. Ela é a descrição exata do mecanismo que as Escrituras identificam como o motor dos últimos dias.
Para o analista político, isso é continuidade de política externa. Mas para quem lê Daniel, para quem conhece 1 Tessalonicenses 5, o cenário ganha outro contorno. A Bíblia descreve um líder que não surge pela força, surge pelos acordos, que não conquista pelo medo, conquista pela promessa de estabilidade. Paulo é direto. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá destruição repentina. É importante dizer com clareza, isso não é uma acusação a Kushner. Não estamos apontando um nome, estamos observando um padrão. O padrão que as escrituras descreveram com precisão cirúrgica séculos antes de qualquer negociação em Genebra existir. O ambiente que está se formando é exatamente o tipo de atmosfera em que um homem da paz poderia surgir e ser recebido de braços abertos pelo mundo. Por gerações, céticos perguntaram como um único líder poderia unificar as tensões do Oriente Médio? Como Israel poderia estar no centro de uma aliança multinacional? Hoje, essas perguntas já não parecem impossíveis, e isso por si só já diz muito. Mas se o palco está sendo montado, quem está montando? E o que vem depois do acordo? O que estamos vendo não é apenas diplomacia, é convergência. Acordos de normalização se formando, estruturas diplomáticas se expandindo, um apetite global crescente por soluções de paz envolvendo Israel e o Irã. E, ao mesmo tempo, um colapso moral que as próprias escrituras descreveram antes que qualquer um de nós nascesse. 2 Timóteo 3 fala de pessoas amantes de si mesmas, ingratas, sem domínio próprio, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Esse retrato não é ficção, é o noticiário de hoje. O espírito do anticristo não espera a chegada do homem para agir, ele prepara o terreno. Condiciona mentes a confiar em salvadores políticos, fomenta desespero por estabilidade, constrói a expectativa por alguém que resolva o que parece insolúvel. E quando esse alguém aparecer, o mundo estará pronto para recebê-lo. Porque ele não vai assustar ninguém, ele vai acalmar. Lembre da frase, mudar uma mentalidade? Não é isso que o espírito deste tempo está fazendo? Mudando mentalidades? Redefinindo o que é certo e errado? Apagando fronteiras morais que antes eram inegociáveis? Os sinais não são apenas espirituais, são geopolíticos, são culturais e estão se intensificando ao mesmo tempo. Isso não é coincidência, é convergência. A pergunta que fica não é se esses eventos têm peso profético. A pergunta é, o que você faz com essa informação agora? Mateus 24 está se desenrolando diante dos nossos olhos. E quem está com os olhos abertos tem uma responsabilidade: permanecer vigilante. Não ser arrastado pela corrente de um mundo que está sendo preparado para receber uma promessa que vai destruí-lo. Se você quer continuar acompanhando esses eventos à luz das Escrituras, cada acordo, cada negociação, cada movimento geopolítico que a Bíblia já descreveu, você está no lugar certo. Porque os próximos capítulos dessa história vão se desenrolar rápido e você vai querer estar por dentro quando isso acontecer. O tempo de observar com atenção é agora.